Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Engenheiro Fernando Eletricista. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como dar os primeiros passos com o FluidSim da Festo. Então no FluidSim você consegue realizar a simulação de comandos elétricos e também a simulação aqui de circuitos pneumáticos. Neste projeto nós iremos fazer aqui a automação de um sistema pneumático utilizando apenas comandos elétricos. Logo posteriormente, nas próximas aulas, iremos estar realizando a comunicação do FluidSim com os simuladores, com os softwares de programação DCLP. Então, você pode realizar aqui a comunicação via OPC com o software da Rockwell, da Siemens, da Mitsubishi, da Schneider. Então iremos estar depois passando esse projeto aqui para comunicar ele com o PLC. Então nesse projeto aqui vai ser muito bom para você estar treinando aí comandos elétricos, pneumática básica. Estamos utilizando aqui a versão do FluidSim pneumático, tem o hidráulico. É a versão 4.2, 1.67, pneumatics. Então com esse projeto será bom para estudar aqui o funcionamento de um processo pneumático, como realizar aí a automação utilizando apenas comandos elétricos e posteriormente como que você realiza a programação com o controlador. Então a gente vai inserir o controlador, então a lógica da programação será alterada e aí poderemos ir mexendo nesse programa utilizando IHMs, utilizando outros relés para aumentar aí a confiabilidade do sistema. Então inicialmente vamos começar aqui com o projeto básico, nesta aula. Então você vai estar aprendendo aqui como realizar a simulação e logo na outra aula a gente vai alterar esse projeto e aí comunicar o PLC com o FluidSim através da comunicação OPC. Então todos os itens aqui que estão inseridos na tela, você pode estar inserindo ele. Você vai vir aqui nessa árvore, tem todos os itens aqui a serem inseridos. Eu vou aqui explicar para vocês cada um deles e vamos inicialmente aqui fazer um resumo, do como que vai ser o funcionamento aqui desse sistema. Então a gente pode estar imprimindo, esse projeto aqui. Tenho ele aqui em PDF. Então como que vai funcionar aqui a lógica desse sistema? Nós temos aqui um tanque, que é um reservatório de ar comprimido. E aqui nós temos uma fonte, de ar comprimido, um compressor. Nesta linha aqui tem esta válvula principal. E aqui nós temos aqui o sistema de filtragem do ar comprimido. Logo após um pressostato, um manômetro, outro pressostato, o tanque. E aqui sai aqui para uma outra válvula que vai ligar o comando deste atuador aqui.
Então, inicialmente, né, os meus pressostatos estão realizando a leitura da linha. Então, pressão é 0. Esse pressostato 1, ele será o pressostato de limite, né, de segurança, de pressão de segurança. Então, ele vai até 1.9 MPa. Então, inicialmente, né, ao iniciar o sistema, ele, se estiver abaixo desta pressão, ele já aciona esta válvula aqui, essa solenoide Y1, e aí o compressor começa a abastecer o reservatório. Esse meu pressostato 2, né, após um certo limite aqui de pressão que eu selecionei, você pode selecionar, ele libera esta outra solenoide aqui Y2 para poder estar comandando esta válvula aqui em automático ou manual. Então somente essa outra pressão, né? Senão ele não trabalha com estas válvulas. Então tem essa válvula proporcional. Após essa válvula proporcional minha aqui, eu tenho um sensor nessa minha linha com manômetro para mostrar aqui para vocês a pressão que vai estar aqui. Inicialmente vai estar 0. Então esse meu sensor vai estar lendo 0. Ele vai estar informando lá para o meu controlador PID, né? Que eu não tenho nada de pressão. Eu tenho lá o meu set point, né? Que é 100%, o que eu escolher. Então, se eu vou estar selecionando lá 100% no meu controlador PID, aqui vai estar 0. O meu controlador PID vai estar informando aqui para essa minha válvula Y5, essa minha válvula proporcional. Então, ele vai informar para sair também 10, que é a saída máxima. E aí sempre eu vou manter uma pressão que eu selecionar aqui para não danificar aqui esse meu cilindro, né? Também para não exercer uma força maior aqui do que o meu processo exige, né? Então através dessa válvula proporcional aqui eu venho ajustando, né? Eu faço essa minha medida aqui, essa minha variável de processo, e eu tenho como controlar aqui a minha variável aqui de controle. E aí dessa forma, como a minha válvula aqui está ligada no meu tanque, né? Meu tanque vai ter uma pressão alta, então eu tenho uma pressão alta aqui. Essa minha pressão máxima não é jogada aqui também de uma forma rápida, né? A dar uma pancada aqui no meu cilindro, então eu ajusto. Então ao acionar aqui essa válvula Y3, eu ligo e desligo esse meu atuador com a pressão aqui que eu quero selecionada aqui no meu set point para realizar controle PID dessa minha variável. Aqui é os meus sensores, né? Os meus sensores são ligados aqui no meu cilindro, ó, L1, L2. E essa aqui é a lógica do meu processo. Então aqui eu tenho o 0 volt e o 24 volts, somente uma botoeira aqui, né? Se essa botoeira de emergência que estiver acionada, ela para todo o meu comando e aciona aqui uma sirene. Se estiver aqui desligada, eu libero aqui a alimentação dessa minha linha. E se a minha pressão aqui, que é o meu P1, né, estiver abaixo de 1.9 MPa, que é o que eu determinei lá no Fluid Sim, eu vou mostrar para vocês como que você configura essas pressões. Então aqui esse meu pressostato, ele liga essa minha válvula Y1. Após eu ligar essa minha Y1, eu tenho aqui também esse meu pressostato aqui, esse meu P2, ó.
Se ele estiver acima, né, de uma pressão determinada, eu permito aqui fazer o comando das minhas válvulas e do meu atuador. Então eu energizo aqui o meu botão, minha chave seletora aqui de manual e automático. Tá? Então se eu tiver aqui em manual, eu posso avançar ou recuar o meu cilindro, tá? Diretamente. Aí se eu clicar o avançar aqui, estando em manual, eu aciono este meu relé KMA. Eu recebo alimentação aqui. Esse meu KMA ele energiza diretamente aqui a minha K3 e minha solenoide Y3, responsáveis aqui pelo avanço do meu atuador, tá? O meu automático que vai estar fora para fazer o entretravamento, não deixar aqui, ó, retornar essa energia aqui e poder atuar a outra bobina. E eu posso verificar, né, se o meu cilindro está avançando ou recuando manualmente. Eu tenho uma luz aqui, coloquei só aqui no KMR, né, de recuo em manual. Ao passar o sistema para automático, aqui eu tenho um botão de desliga. E aí eu ligo, né, o meu sistema. Aqui ele fica em automático, fica selado. Eu sinalizo aqui com uma lâmpada. Após o meu sistema aqui selado, eu energizo toda essa minha linha de baixo. E aí aqui eu tenho esse meu RL1 e meu RL2, que são os meus sensores do meu cilindro. Aqui esse T1 é o temporizador e o T2 é o temporizador 2. Tá? Esses temporizadores serão responsáveis por contar o tempo que o cilindro vai ficar na posição avançada ou na posição recuada. Então eu vou fazer com que o cilindro recue, fique 1 segundo recuado, avance, fica 1 segundo avançado, né? Então inicialmente ele vai vir aqui, ó, o meu RL1, ele é o sensor aqui de posição recuada, onde ele está aqui. Então inicialmente o L1 que está acionado, ele está na posição aqui de recuo, posição inicial. E aí ele vai contar aqui o tempo que eu vou programar, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Isso aí a gente vai alterar, vou mostrar para vocês. Após esse tempo selecionado, né, o T1 entra. O T1 entra, o RL2 está fora, né, devido ao sensor de avanço está fora. O K4 está fora, né, devido ao relé. Aqui K4 está fora, não está solicitando avanço, então é uma proteção aqui, um intertravamento, para não entrar os dois, né, ou avançar ou recuar, em caso de colar, né, os seus contatos aí, você tem uma proteção ou outra aqui. E aí o sistema precisa estar em automático, né, que você pode ver, ó, que ele tem 3 contatos aqui, o 6, o 16 e o 20. Aqui referente a este relé automático, significa que você está utilizando ele em 3 lugares. Então aqui eu estou utilizando ele aqui. Esse é o contato número 6, né? É assim que o software ele trabalha. Ele não dá o número certo aqui, 3 e 4 de cada contato. Ele trabalha com essa nomenclatura. Tem o 16, né, que é um intertravamento aqui, e o 20, que é esse outro intertravamento aqui. Então após você adicionar um relé, esse KMR, por exemplo, cada contato, quando você aciona o contato, ele aparece aqui, tá? Ele aparece o 15. Se eu adicionar outro contato fechado, ele vai aparecer aqui para o outro lado, forma esse K3 aqui. Então olha aqui o 16, então quer dizer que esse K3 eu tenho um contato fechado e um contato aqui aberto, tá? Então aqui é o contato aberto dele, ó, do K3.
E aqui é o contato fechado aqui do K3, tá? Então, continuando, né? O RL1 aqui vai estar na posição de recuo, vai contar o meu temporizador T1. Esse meu temporizador vai acionar, como ele está fora aqui, o avanço e o RL2, que é o relé do sensor. O sistema estando em automático, ele vai acionar aqui a válvula e o meu K3, né? Vai selar aqui e aí vai manter o meu K3, que o K3 será responsável aí por avançar o meu cilindro. Então o cilindro vai começar a avançar, ó, tá? O K3 vai acionar aqui meu Y3, tá? Meu Y3 aqui vai atuar minha válvula aqui, ó. Então aí eu vou vir por aqui e aí vou energizar a válvula aqui, ó. Vou fazer o avanço. Então inicialmente estou nessa posição aqui do lado direito, eu vou passar por essa posição aqui do lado esquerdo, porque entrou aqui o Y3. Então eu vou ter esse caminho aqui, ó, do meu pneumático com o ar comprimido, né? Então eu vou passar o ar comprimido, vai estar entrando aqui, né? Que essa válvula vai estar entrando aqui embaixo, ele vai estar saindo aqui em cima, e aí ele atua, esse meu atuador aqui, esse meu cilindro, ele vai estar avançando. O meu L1 vai sair, né? Que é o meu sensor aqui, ele vai sair dessa posição. O meu R1 vai sair, né? Porém ele vai continuar selado aqui por esse K3. Continua selado, então ele continua avançando aqui. O RL1 vai sair, o meu T1 ele vai sair, né? O meu T1 vai abrir, ele vai manter selado aqui pelo K3. Então logo ele vai chegar lá no sensor, né? Vai chegar no sensor L2 e aí vai abrir esse RL2, né? Vai abrir o RL2 e aí abrindo o RL2 vai sair aqui o meu K3, né? Então meu K3 aqui no outro lado ele vai fechar, né? Já vai permitir a condição aqui para ligar o K4, né? E como o meu RL2 aqui abriu, aqui o meu RL2, ó, ele fechou. Então o meu RL2 aqui vai fechar, vai contar aqui o tempo, tá? Após atingir o tempo aqui programado, ele fecha, ele vai fechar aqui, ó. Então eu vou acionar o K4 e a Y4, que é responsável pelo recuo do meu cilindro. Então meu cilindro vai passar a recuar, tá bom? Ele vai passar a recuar. Após ele recuar, ele vai sair aqui da posição do sensor RL2. Então o meu temporizador aqui vai abrir, ó, aqui. Porém ele vai estar selado aqui pelo meu K4. Ele continua recuando, continua recuando, continua recuando, até ele atingir aqui o sensor de recuo novamente, que é o RL1. E aí então ele vai abrir, e aí o K4 vai sair, tá? Vai dar condição aqui novamente para acionar aqui o K3. E aí como o meu RL1 aqui também abriu aqui, ele fecha. E aí ele começa a contar o tempo aqui novamente, né? Como já está aqui com a condição do K4 está fora. E aí ele aciona aqui o meu temporizador. O meu RL2 também está fora. Já saiu lá do sensor de avanço, né? E já saiu o contator de avanço. Então o sistema está em automático, ele avança novamente, tá bom? Então este aí é o processo que vai estar rodando aí no FluentSim. Então este aqui é o PDF aqui do sistema, todo o comando, acabei de explicar para vocês. E aí os sensores, e aqui a minha linha pneumática, né? Da forma como funciona realmente, ó, você tem um compressor, e aqui uma válvula principal que liga ou desliga aqui
o seu tanque. E aqui você tem um pressostato, né, para controlar aqui a pressão máxima que você quer no seu tanque, né? Após atingir a pressão máxima aqui você corta, né? Inicialmente a gente vai estar com a pressão mínima, já vai começar já a energizar essa linha. Após atingir aqui uma pressão de trabalho aqui da válvula, né, selecionável aqui no pressostato 2, você então permite que o sistema trabalhe em manual e automático, acionando essa válvula aqui Y3, tá? Se tiver em automático, você vai acionar aqui proporcionalmente a válvula. E se estiver em manual também, será proporcionalmente, tá? A pressão que você selecionou. Então agora eu vou mostrar para vocês o circuito funcionando, né? Após todo programado aqui o seu projeto. Nós vemos aqui em Start o F9. Então nós vamos simular o nosso projeto, mas eu vou explicar para vocês aqui, antes de mais nada. Então aqui nós temos aqui a pressão de operação, ó, do nosso compressor. Ele vai de 0 a 2 MPa, que eu estou em 2, né? Aqui a máxima vazão é 1000 litros, aqui que eu selecionei por minuto. Ele é de 0 a 5000. Então lá em válvulas, né? Você seleciona lá a válvula que você quer. E aí aqui eu coloquei também a válvula para ter a mesma vazão, né, do meu sistema, aqui com 1000 litros por minuto. E aí como você quer uma válvula aqui que seja, ó, o tipo de atuador left actuation para o lado esquerdo, ela é eletricamente. Então eu vim aqui e selecionei aqui eletricamente, tá? Pode ser ou pneumaticamente ou os dois. E aqui você seleciona a posição inicial dela, né? Tipo, se ela vai ser reversível. E aqui o lado direito eu selecionei, ó, esses símbolos de mola. Ele fica aqui spring returned, então ele fica sempre retornado, tá? Por mola para o lado que você selecionou. Então, sempre quando não tenho energia aqui na minha solenoide, automaticamente a mola faz com que ela retorne aqui para o lado direito. Ou poderia também aqui, tá, incluir mais uma bobina aqui, ó, no lado direito dela, tá? Tá com mola, que você pode remover a mola, tá bom? Então é como você quer configurar aí a sua válvula, dependendo da sua aplicação e do seu processo. Então esse aqui é um filtro, né? Todo o seu sistema você deixa ele para a mesma vazão, né? Da operação. E aqui o pressostato, né? Como é que a gente seleciona aqui, ó? Meu sistema vai até 2, né? Ele tem capacidade de operação de 2 MPa. Aqui você pode selecionar se você quer 1,5, se você quer 1, tá? Então você que seleciona. Esse aqui é o label dele, é a etiqueta, é a tag. Então vou cancelar aqui, ele vai continuar com 1.9. A pressão é um pouco abaixo da pressão máxima, hein? Capacidade de operação aqui da minha linha, do meu compressor. O manômetro aqui não tem, né? Não tem nada ali, só aparece escrito aqui embaixo, ó, manômetro.
Aqui é o meu pressostato que eu tô atuando essa minha outra válvula. Aqui na minha lógica, ó, após ele ser atuado, o contato dele fecha e eu aciono aqui a meu Y2, né, que é essa minha Y2 aqui. Essa minha válvula eu permito aqui que o meu cilindro possa ser manipulado aí, ou automaticamente ou manualmente. Eu vou já energizar aqui essa saída do meu botão e aí eu posso selecionar ele tanto em automático quanto em manual. E aqui o tanque, você seleciona aí o volume do tanque, né? Em litros. Então, estou com um tanque aqui de 1000 litros. Então, quanto maior o seu tanque, mais vai demorar, né, para o seu compressor abastecer ele. Vamos deixar aqui um tanque aqui para simular aqui este exemplo com 100 litros. Dessa forma, a pressão aqui da sua linha consegue subir mais rápido. E aqui é o meu cilindro. Ele é um cilindro de dupla ação. Você pode configurar ele para um pistão só, para 2 pistões, ou aqui, por exemplo, sem pistão, aqui 2 pistões, somente um, aqui, ó, ou duplo, tá, com os dois lados, né? E aqui é configurado, né, que é um cilindro de duplação, ou um cilindro de simples ação com retração, retorno por mola, simples ação com extensão. Vamos deixar ele aqui com Double Acting. E aqui em parâmetros, você tem aqui o tamanho, né, dele. Aí você precisa, se quiser, eu tenho uma aula, né, especificamente sobre como aplicar aqui as leis da física, né. Aí você pode simular uma força aqui nesse pistão. E aí, dependendo da sua pressão que você tem na sua linha e aqui do tamanho, né, do seu pistão, do tamanho aqui do anel, o tamanho da área aqui que você tiver, então você verifica a outra aula, é a força que vai ser transmitida aqui. Que aí é uma aula que eu faço utilizando o Fluid Sim Hydraulics, que aí eu explico, né, como realizar o Teorema de Pascal com os pistões. Bem interessante, né? Aí você vai ver aqui como configurar esses parâmetros, né? Dessa forma, a adquirir aqui uma velocidade e uma força. Aqui, ó, por exemplo, Display Quantity, você vai trabalhar dentro desses parâmetros. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês aí uma aula só sobre isso aí, tá? É só acessar o canal aí e procurar essa aula. Tem essa aula aí no canal, muito interessante. E aí aqui tem esses sensores, ó. Você seleciona aqui, você pega o sensor lá também aqui, você vai vincular ele aqui em cima. Aí você põe uma label, você vai selecionar aqui. Aqui ele começa no 0 e vai só até 10, né? Ele é de 0 a 100. E aqui esse meu ele é de 90 a 100, então, ou seja, de 0 a 10 eu atuo esse meu sensor. Já no 11 já saio desse L1. Então esse meu L2 eu vou atuar ele depois com 90, né? E aí ele vai até 100. Então se eu estiver recuando aqui com 89 aqui, o sensor aqui já desatua.
tá ok? Então como que eu realizo, como que eu coloco esse sensor aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Então aqui tem certos objetos que você vem aqui em pneumático e outros você vem aqui em elétricos. Por exemplo, aqui, ó. Clicando aqui nesse sensor aqui, ele aparece os componentes correspondentes a ele, ó. Então ele está aqui, ó, L1, aqui é a parte mecânica dele. E aqui é a parte elétrica, ó, esse símbolo que a gente está utilizando para estar fazendo a ligação elétrica, que é os cabos de sensores. Em cima você alimenta com 24 volts, embaixo 0 volt. E aqui ele tem a saída, né, desse 24 volts, ele sai aqui normal aberto, né? Aqui em L1, ó, por exemplo, se ele tiver aqui recuado abaixo de 9 milímetros, né, de 10 milímetros, de 0 a 10 milímetros, ele vai estar fechado. No L2 é de 90 a 100 milímetros, ele estará fechado. Então, após você montar aqui o cilindro, você pega aqui esse medidor, essa régua. Então, ele está aqui em pneumático, atuadores, aqui em Distance Rule. E aqui na configuração aqui do pistão, aqui em Parameters das configurações do meu cilindro, eu estou falando que o meu pistão aqui ele está apenas com 100 milímetros. Ou seja, aqui ele é de 10 centímetros. Aqui o tamanho máximo dele, ó, é até 5.000 milímetros. Ou seja, até 5 metros. Ó. Então posso colocar ele aqui para 1 metro. Esse pistão aqui. E aí eu dou um OK nele. E aqui, ó, o L2 meu, ó, saiu aqui, tá vendo? Meu sensor, ó. Preciso configurar ele agora. Como ele tá de 10 metros, de 1 metro, né? Então posso medir aqui o meu L1, ó, de 0 até 100, né? Que seria 10 centímetros. Ou de 900 milímetros até 1000 milímetros. Então lá que eu corrijo novamente a posição dele. Tá aparecendo agora aqui o L2. E aí logo após aqui você inserir, né, esse L1 aqui e o L2, né, nessa distance rule, nessa régua aqui em cima do seu cilindro, você insere aqui esses dois elementos aqui, ó, que estão vinculados a ele. Aqui quando ele está com essa setinha, mesmo desligado, ele já informa que ele está acionado. Quer dizer que ele está na posição aqui de recuo. E aí ele está aqui a régua no modo pneumático. E aqui em elétrico. Vemos aqui em switches. E aqui em proximity switches. Temos aqui, ó, magnet proximity switch, que é o que eu estou utilizando aqui nos dois, né? O sensor magnético, que é aqueles sensorzinhos que são instalados no corpo do cilindro, né? E aí ele detecta aqui esse êmbolo, ele quando ele está aqui,
ele aciona o meu sensorzinho. Quando o êmbolo chega aqui, o L2, ele aciona esse outro sensor magnético aqui. Ele tem um ímã, ele faz a detecção. Então esses são os meus dois pressostatos. Aqui falei sobre o meu sensor. Configuramos aqui o volume do nosso tanque. Agora eu vou falar para vocês aqui sobre este sensor. Ele é um sensor de pressão, switching pressure. É um sensor analógico. Então, como ele está instalado aqui na parte mecânica, né, da linha, está na parte pneumática. Você vem aqui em Pneumatic, Measuring Instruments and Sensors. E aí nós temos aqui, ó, o sensor de pressão, que é esse nosso pressostato aqui. Ao clicar nele aqui, você tem os contatos aqui que são correspondentes a ele. No projeto estou utilizando este contato, né? Aí você vai lá na parte elétrica e encontra aqui o contato, né, do pressostato. Então ele tem, o pressostato tem a parte aqui onde você faz a conexão aqui com o ar comprimido, né? E aí ele atua, né, a parte elétrica. Então você tem em dois locais, você pega a simbologia, tanto aqui na parte pneumática. Então nós estamos pegando aqui, no caso do pressostato, pega o pressostato, insere o pressostato na linha, e aí vai lá no contato aqui, que esse contato aqui está lá em switch, em sensores, né, de proximidade, e aí insere aqui. Que no nosso caso é o sensor analógico, onde estamos utilizando aqui para informar ao nosso controlador PID qual que é, a nosso PV, né? O valor do nosso PV aqui para o nosso set point, que é o nosso process value, que é a variável de processo. Então a nossa variável de processo está lendo aqui a pressão que vai entrar aqui no nosso cilindro para realizar o comando. Aqui nós estamos realizando o controle. Então o meu sensor aqui, ó, se eu clicar, então eu já informo o fabricante, né, qual que é o range de trabalho deste meu sensor que eu quero no meu processo. Então eu quero um processo que tenha tantos MPa, então o meu sensor já vai ser dentro desse range. E aí dentro desse range do sensor, ele vai me informar de 0 a 10 volts, né? O range máximo é 10 volts, o range mínimo é 0 volt. Então aqui eu tenho um mínimo e um máximo. Então, por exemplo, aqui vou colocar aqui para 0,2 MPa. Então, quando ele tiver em 0,2 MPa, o meu sensor vai estar aqui nessa saída aqui, gerando 10 volts entre essa saída e o negativo aqui dele. Está gerando 10 volts. Então você vai energizar esse sensor aqui com 24 volts, que é na parte superior, e embaixo é o 0 volt. E aqui a saída, ele dá aqui de 0 a 10 volts, conforme esse range aqui. Então se eu fosse colocar aqui para 2 MPa, então com 2 MPa eu estaria com 10 volts. Se eu tivesse 0,2 MPa, que é o que eu tinha selecionado aqui, eu estaria apenas com 1 volt aqui na minha saída, tá? Então eu quero 0,2 MPa. Então ao ligar aqui o meu sistema inicialmente, né,
como minha válvula aqui não vai estar pressão. Quando não tiver pressão, meu sensor vai estar com 0 volt. E aí ele informa aqui, ó, tô com 0 volt. E esse aqui é o meu gerador de frequência, tá? Então eu tô aqui com o offset dele, ó, de 10 volts. Eu deixei um voltímetro aqui na saída desse meu gerador de frequência para você estar lendo qual que é a voltagem que eu tô informando aqui. Essa parte de cima do PID é o set point do PID, tá? Então ele trabalha de 0 a 10 volts também. Então esse gerador de frequência é como se fosse um sensor aqui, um set point, um potenciômetro, que você vai girar aqui para ajustar qual que é o valor máximo que você quer aqui no seu controlador PID, tá? Então estou deixando aqui com o valor máximo 10 volts, né? O sensor vai estar lendo lá que não tem nada de pressão, ele vai estar informando aqui 0 volts. Então o controlador PID é assim, eu não quero 10 volts no set point. Aqui, a minha variável de processo, o meu PV é 0 volt, então a diferença é muito grande. Opa, então deixa eu ligar aqui a minha saída. Aí ele informa aqui para a sua saída da sua válvula 10 volts. A partir do momento que o sensor for aumentando, ou seja, ele vai aproximando da pressão que você selecionou aqui, que é 0,2, então eu venho reduzindo, né, essa minha tensão aqui na saída do meu controlador. Quando eu reduzo a tensão aqui na saída do controlador, a válvula fecha, né? Essa minha Y5, como ela é uma válvula proporcional, então ela vai fechar. Então aqui na configuração da válvula, a vazão dela é de 0 a 1000 litros, tá? E ela trabalha sempre, essa válvula aqui, ela vai trabalhar de menos 10 a mais 10 volts, tá? Então quando eu tiver mais 10 volts, eu tô todo aberto aqui, a válvula ela vai correr aqui para o lado direito, então eu vou ter esse primeiro bloco, essa primeira condição, em mais 10 volts, né? E aí a gente vai estar abrindo ela totalmente, tá? Você vai ver que o PI dele vai ficar aberto quando a pressão estiver baixa, a pressão estiver aproximando, ele vai reduzindo aqui, então ele vai ficando a 50%, a válvula vai vindo aqui mais para a esquerda. Então esse aqui é quando se eu tivesse menos 10 volts, ele vem para essa outra condição minha aqui, né? A gente não está utilizando neste processo. Então entenderam aí, pessoal? Esse é o funcionamento do processo. Tá? Então o que era mais difícil é isso aí, você atribuir, né? Você aqui tem coisas que são no elemento pneumático. E aí os contatos aqui, você vê o que é atribuído a ele. E pega aqui na parte de Electrical Controls, né, que é os componentes elétricos. Então aqui a gente montou nosso sistema, por exemplo, você pega o seu sensor aqui, na parte pneumática, ó, em Mystery, nós temos aqui os nossos instrumentos, ó, que são os pressostatos. Ele é pegado aqui em Pressure Sensor. E aí eu peguei aqui, ó, o Analog Pressure Sensor, que é esse instrumento aqui. A gente pode fazer também agora, e nas próximas aulas a gente vai usar aqui, você tem medição de vazão, medição aqui, ó, de vazão, Analog Flow Meter, tá? Medição de vazão analógica, ou aqui, ó, medição de pressão analógica, tá? Então podemos utilizar aí medição de vazão em outra aula. Você vai dar um sinal aí de 0 a 10 volts conforme o sensor seu, né? Selecionado aí qual que é a vazão aí por segundo, ou vazão por tempo aí. Então esse aí é o resumo geral do funcionamento do processo.
Então já expliquei aí para vocês tudo, né? Como que funciona esse processo, né? Então ele vai ter um compressor, e aí tem aqui a válvula geral. Se você vai ligar, se a pressão estiver abaixo aí do determinado sistema, após atingir uma temperatura aqui, o P2 vai entrar, vai ligar aqui, permitir você acionar a sua válvula aí manualmente ou automaticamente. E aí essa sua válvula será acionada, né, dentro da sua pressão selecionada, né, no seu controle PID. Então você tem um sensor, você vai estar medindo aqui a sua variável de processo. Esse sensor vai te gerar um valor de 0 a 10 volts na pressão determinada de saída que você quer. Você vai informar aí para o seu controlador se a sua pressão está máxima, né? Então o seu controlador PID vai fechar a sua válvula no máximo. Se a sua pressão estiver baixo, então o seu controlador PID vai abrir a válvula. Então a pressão dessa válvula aqui está sendo feita com o controle PID em malha fechada. Já expliquei para vocês aqui como configurar esse controlador PID, tendo aqui o set point, aqui a sua variável de processo, a sua PV, e aqui a sua CV, sua controlled variable, né, que é a sua saída, está sendo controlada. Tá bom? Agora eu vou mostrar então para vocês como que funcionou esse sistema. E aí na próxima aula a gente vai comunicar com os CLPs esse mesmo projeto. Você pode salvar ele e aí depois você altera. Vou mostrar para vocês como que fica então o processo, né? Antigamente com o comando elétrico, ou como agora vai ficar com um controlador, né? Como que fica o seu projeto, fica reduzido, fica mais fácil, fica mais rápido, né? Você vai poder ter uma base aí de como que fica, como implementar um controlador em um processo. Então agora aqui é só dar um play, né? Dá alguns avisos aqui que os objetos estão fora de áreas, aqui tem conexões abertas, mas tem tudo certinho. Linhas superimpostas, mas não, tá ok. Uma linha sobre a outra, não quer simular a si mesmo, sim, está tudo ok. E aí aqui o sistema, inicialmente aqui, né, a sua Y1, ela já entrou, tá? Mesmo o sistema estando aqui automático, ela agora atuou a Y2, tá? Já atingiu aqui uma pressão para atuar a Y2. Então deixa eu parar aqui, ó. Ele atua muito rápido. Então inicialmente a Y1, ó, vai até 1.9. Então ele vai ficar direto aí, mesmo o tanque estando vazio, ele já inicia. E aí ele continua enchendo o tanque, né? Mesmo o tanque estando sendo abastecido, você vai comandar sua válvula. Se for maior aqui, ó, que está com 0,2, então ele atingiu muito rápido, né? Devido ao tanque aqui ser de apenas 100 litros. Então eu vou colocar aqui quando ele atingir 0,5, né? Ele já vai liberar aqui para mim poder comandar minhas válvulas. Ok. Após ele atingir 0,5, ele vai ligar. E aí, qual que é a pressão que eu quero aqui? Ó, nesse meu sensor, ó, eu vou colocar uma pressão aqui de 1.2 MPa. Ok. 1.2, ó. Se eu tiver com uma pressão baixa, né? Vou estar jogando aqui um valor baixo. Aqui tá sempre 100%, ó. Aqui eu tô jogando 10, tá? Na saída aqui.
e como constante, tá? Ele pode ficar, esse gerador de frequência, ele pode ser, ó, senoidal, triangular, retangular. Então, vamos selecionar uma tensão constante, como se fosse um sensor mesmo, um set point, vindo aqui constante para você, que ele quer um set point de 10, né, de 100% aqui. Nesse caso, nós podemos alterar para você verificar aqui o controlador trabalha fechando ou abrindo a válvula. Se alterar também esse set point. Então agora está ok. Vamos lá ligar o sistema novamente. Olha lá, o sistema meu aqui foi ligado inicialmente, ó, e meu Y foi acionado. Então aqui a minha pressão no tanque está subindo rapidamente. A minha válvula está ligada. Após atingir aqui 0,5, ó, minha válvula aqui está aberta. Então após atingir 0,5, ele vai... Olha que ele está em 0,5, tá? Eu deixei aqui o sistema em pausa. Você pode pausar a simulação. Ao apertar play aqui, ele já vai fechar esse Y2, tá? E aqui também quero mostrar para vocês, ó, que o meu gerador de funções está com 10 volts, né? Meu set point 10. E olha aqui a minha variável aqui de processo, ó, ela está em 0, que é esse meu sensor S1. Ele está medindo aqui minha pressão na minha linha, ó, tá 0, né? Eu não recebi pressão aqui ainda, pois essa minha válvula Y2 ainda não foi aberta. Assim que ela for atuada aqui, agora, pelo pressostato P2, ele vai atuar minha válvula solenoide Y2. Então eu já vou energizar aqui essa linha, tá? Com pressão. E aí eu vou tá alimentando aqui, ó, o recuo, né? E eu já vou começar a medir a pressão que está lá no tanque aqui, né? Então eu já vou medir a pressão. Ele já vai vir aqui 0,5 de pressão, ó, por exemplo. E aí 0,5 de pressão. Como esse meu sensor é para 1.2, eu vou estar informando aqui uma tensão aqui proporcional a isso, né? Mais ou menos abaixo aí de 0,5 volt. Então eu vou jogar aqui 0,5 volt aqui no meu PID. E aí a válvula, o PID, ele vai de 10, ele vai fechar essa minha válvula aqui já, tá? Para não passar muita pressão para ela. Né? A minha selecionada aqui é 1.2, né? Eu só tô com o meu controlador PID com o ganho 2. Que eu vou até mostrar para vocês, ó, não abri aqui. Controlador PID, ó, tô com o ganho proporcional em 2. E ele tá aqui de 0 a 10 volts. Então aqui é o ganho proporcional, integral ou derivativo. Aqui é o offset, tá? Estou no offset mínimo que é selecionável aqui para esse controlador, que é 1,5. Então vou mostrar agora novamente para vocês. Então aqui, ó, minha pressão está abaixo, né, de 1.9. Já começa a encher meu tanque, porque eu aciono aqui a minha Y1. O pressostato de segurança está abaixo. Ele já aciona. Após chegar a 1.9, ele vai acionar. Olha lá, agora 0,5. Eu vou acionar aqui e meu sensor vai ler. Ó, meu sensor lendo aqui, ó, 4,5. Acionei Y2, ó, meu sensor lendo 5. A minha pressão aqui veio para 0,68, meu manômetro. Ó, minha válvula atuando, ó. Ó, minha saída do controlador, abrindo 7. Olha lá, fechando, ó, 6, tá vendo? Ó, minha pressão aqui, ó, tá chegando a 1. Então minha válvula tá fechando, tá bom? Olha lá, ela vai fechando 5%, ó. Mesmo subindo aqui a minha pressão no tanque, ó, eu mantenho aqui a 0,99, tá? A minha válvula aqui vai controlando.
E aí, enquanto vai subindo aqui, já posso tá ligando meu sistema ou em manual ou em automático. Minha pressão vai manter 0,99, tá? Até ele desligar aqui com 1,9 aqui, nós selecionamos aqui nesse P1. Então eu vou ligar aqui, ó. Já está em automático. Agora eu dou um start aqui. Ele fica selado, ó. E aí eu passo a trabalhar aqui, ó, o meu pistão, ó. Vem para 0,96. Aqui esse meu P1 aqui, ó, ele tá saindo, ó. Tá saindo aqui do limite. 0,9, então ele tá cortando aqui a minha simulação. Vamos dar uma pausa, vou ajustar ele aqui. Então aqui deixa eu alterei aqui o sistema, ó. Meu cilindro está muito grande. Vamos pôr ele aqui para 10 centímetros, tá? E agora eu vou ajustar aqui meu sensor novamente de 0 a 10, de 90 a 100. Ok. Esse tanque aqui, ó, ele tá muito rápido. Deixa eu jogar ele aqui para 1000 litros, né? Um tanque de um volume maior. E agora aqui, como ele vai demorar um pouco mais, aqui vai ficar 1,9. Esse aqui, para não ficar muito demorado, 0,07. Vou aqui, ele já libera minha válvula. E aqui a pressão vai demorar para chegar isso aqui. Vai ser, tá 0,7, né? Ele vai ligar. Então, aqui é o meu pressostato. Ele vai liberar aqui minha válvula com 0,07 MPa. Então, meu sensor vamos lá, 0,7 tá a válvula. Vou jogar aqui para 0,2 MPa. Tá, então quando ele estiver em 0,2, o sensor vai estar 10 volts, né? A válvula fecha. E aí vamos simular agora. Às vezes você precisa reajustar, né? Também o tamanho do seu cilindro, tamanho do seu compressor. Olha lá que eu já liguei meu sistema, né? Meu P1 já está atuando aqui, ó. Meu P1 está já aqui dentro, chamando a minha Y1, 04, 06, 07 eu vou ligar aqui, ó, meu Y2, tá? Olha aqui, meu sensor está em 0. Vamos lá, 007, vou ligar agora aqui. Aqui atuou meu Y2, tá? Olha aqui, meu sensor está em 4,4, minha pressão está em 0,09. A minha válvula está totalmente aberta, ó. Aqui a posição da minha válvula está totalmente aberta. E aí ela está alterando a posição dela. Ela está fechando. Como a pressão está subindo, ela está fechando. Olha lá, 8. Tá? Ó, o meu sensor está detectando aqui aumento de pressão. Então, aqui a minha válvula fechando. Olha lá, 0,16, tá?
Ó, tá estável aqui em 0,16 e aqui ali, ó, fechou. Ficou em 5, tá? Minha válvula tá em 50%, ó. Como ela tá no meio aqui, ela tá vindo só um pouco aqui para cá, ó. E aqui o meu tanque está sendo abastecido, ó. Ele está aqui com pressão de 0,21 aqui no manômetro e de 0,20 aqui no tanque. Então o tanque dá um pouco menos, né? Que é um tanque grande. Ele não dá precisão também aqui como manômetro. Estou com um tanque de 1000 litros. E aí, ó, meu tanque vai subindo agora aqui bem devagar até chegar aqui a 1,9 para esse meu P1 sair. Ele vai demorar bastante, né? Um reservatório grande. Mas aí eu não preciso esperar tudo isso, ó, porque o meu P2 já libera para mim realizar a minha produção aqui, por exemplo. Já libera para mim comandar o meu cilindro acima de 0,07, ó. E aqui, ó, minha saída, meu controlador PID está em 5, garantindo que a minha válvula não vai sofrer aqui sobre pressão, né? Para danificar ela aqui ou danificar o componente na qual está sendo utilizada no processo. Então vou ligar aqui agora o meu sistema aqui em automático. Ele já está em automático. Aqui o desliga está fora, aqui é o botão de liga em automático. Eu selo o relé, entra e aí eu ligo o sistema aqui em automático. O relé aqui ligando o alto. Já estou fechado aqui, o meu sensor, ó, já está detectando que o meu L1, ó, ele está aqui, o êmbolo está aqui nele. Então ele já vai começar a contar aqui o T1. Após o tempo de T1 ele vai fechar aqui. Então aqui, ó lá, ele está aqui. Atuando aqui, recuando. Vamos ligar então aqui o sistema. Então agora sim, ó, o sistema está trabalhando perfeitinho, ó. Veja bem aqui a pressão, ó, sempre em 0,16, tá? Que é próxima, né, do que a gente selecionou, um pouco o erro. E a válvula, ó, ela corrige, tá? Quando, ó lá, ó o sensor, ó. O sensor varia, porque quando o sistema é atuado, a pressão baixa, né, aqui no sensor, e aí o sensor abre a válvula, ele fica abrindo e fechando a válvula, ó. Olha aqui a saída PID dele, ó. Ele vai de 5 até 5,48, ó. Ou seja, ele abre, depois ele detecta 5 de novo, abre. O controlador PID. Porque o sensor está baixando, o sensor ele tá, quando entra, ele abaixa o sensor, quando o sensor abaixa, o meu controlador aumenta, né? Porque aqui o meu erro fica maior, né? Então é isso que está acontecendo aqui. E ele vai controlando aqui a minha pressão, ó. Independente do meu tanque aqui, ó, já está com 0,53 MPa, ó. Eu não deixo passar esse 0,53, porque eu estou com uma válvula proporcional aqui. Ela já ajusta essa pressão. E aqui também ela faz esse ajuste rápido aqui, para não dar esse solavanco no pistão. Então esse aí é o projetinho, tá? Desta aula. Realizar aí o comando de um processo pneumático, né? Realizar a automação aí de um local onde utilize um compressor, né? E nessa linha do compressor ela seja dotada de válvula, uma válvula de abertura principal, um sistema de tratamento do seu ar comprimido, e aí você tem os seus instrumentos, que no caso aqui
é o pressostato de segurança. Ele vai cortar essa válvula aqui em caso de pressão máxima, né, para não passar a pressão na sua linha, em um determinado limite. Pressostato de 2, que ele vai ligar aqui a sua válvula, né, para não permitir que ela trabalhe aí abaixo de 0,07. Nós selecionamos aqui, por exemplo, em um processo, você não quer que o seu cilindro atue com menos, né, dessa pressão aqui. E aí também você tem uma pressão selecionável aqui com um controle em malha fechada, né, realizando o controle PID. Aqui estamos utilizando um controlador, né, uma variável de processo, uma process value, que é esse sensor, realizando a leitura aqui da pressão na linha da válvula, e uma variável controlada aqui no nosso controlador, no caso essa nossa solenoide Y5, e o nosso set point está sendo aqui o nosso gerador de funções aqui. Então aqui no caso, se fôssemos alterar esse nosso gerador de funções, aqui eu estou com minha válvula fechada 5%, estou pedindo aqui um set point de 10, eu vou reduzir aqui para 5, quero uma pressão menor, por exemplo. Vamos dar um OK, tá aqui com 5. Ó o que vai acontecer aqui agora. Vamos ver, olha lá. O meu sensor aqui, já reduziu a pressão aqui, para 0,06, tá? E a minha válvula, ela tá na metade aqui ainda, proporcionalmente, E minha pressão aqui reduziu, 0,6. Eu continuo trabalhando aqui normal. E aí eu vou alterar ainda mais aqui, Vou jogar aqui para 1, Ó, tá vendo aqui que o processo até parou, tá? Aqui o meu sensor tá com 0 de pressão, Tô falando que eu quero um set point. O meu controlador PID tá saindo com 3,5. Então, ou seja, ela tá aberta ainda. Mas aqui o meu sistema parou. Deixa eu alterar aqui. Vamos jogar aqui para 2. Olha lá, ele tá com pouca pressão, bem fraquinho, tá? Ó, minha válvula no controlador aqui tá em 5. Sensor 0,2. Olha lá, aqui eu altero a pressão, tá? Meu tanque aqui tá com pressão aqui já de 1 MPa. Porém aqui, minha válvula, ela ajusta aqui, Tem um set point aqui, um potenciômetro, por exemplo, no meu painel, em que eu regulo aqui a minha pressão da minha válvula. Se está bom, se não está bom. Olha lá, aqui eu vim para 0,02. Se eu quiser mais, eu ajusto aqui o meu set point. 5. Passei para 0,06. Tem mais pressão, tem mais força, mais velocidade. E aí se eu jogar aqui ele para 10, Aí eu chego aqui numa pressão maior, que é 0,16. Ó, e a minha pressão aqui máxima é 0,02. Então eu tô com um erro aí, né, de 0,04.
E aí esse erro você precisa vir ajustando ele, realizando aqui o tuning, né, do seu controlador PID, ajustando aqui o ganho integral, o ganho derivativo. Então esse aí é o projeto, né? Vamos falar sobre o ajuste de ganho aqui nessa aula. Você vai fazendo ele aí. Então ele aqui ele tem o processo aí. Você pode trabalhar em automático manual. Agora o meu sistema não ligou ainda, né? O P2. Vou mostrar aqui como que trabalha aqui em manual também. Todo o funcionamento do projeto. Esperar ligar aqui o nosso P2. Ó. Ligou nosso P2. Agora eu tô aqui em manual. Ó. Manual posso avançar ó, o meu cilindro. Ou posso recuar manualmente. Ó. Em caso de manutenção, né, no processo, você seleciona, verifica se o erro aqui é no seu cilindro, se não é. Vamos lá. Sensor que saiu da posição, você volta aqui para a posição em manual. Posso jogar para automático. Automático você liga aqui, ó, Start. Ele passa a fazer aqui todo o seu sistema sozinho. Tem a lâmpada aqui, informando que o sistema está em automático. Se você vir aqui em desligar, ó, você desliga seu sistema aqui, corta o selo do automático. E mesmo estando em automático, precisa de um pulso novamente para iniciar o processo. Então tá aí, pessoal, esse era o vídeo aí. Gostaria de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante aí com este vídeo. E aí na próxima aula a gente dá continuidade para fazer esse controle aqui desse processo pneumático utilizando o CLP. Tá, vamos utilizar inicialmente aí o da Rockwell, da Siemens, da Mitsubishi, Schneider. Então se gostaram do vídeo aí, dê um joinha para fortalecer o canal. E se tiverem dúvida aí, quiserem aprender mais, verifiquem aí sobre o outro vídeo, sobre como como aplicar o teorema de Pascal, né, utilizando o Fluid Sim Hydraulics. Você vai aprender como configurar os tamanhos dos pistões, né, as medidas das áreas aí, e com a pressão que você tem, qual a força que você consegue obter no seu processo. Por exemplo, se você for projetar uma prensa, né, quantas toneladas que vai ser sua prensa, qual que é a pressão que você vai ter no seu sistema hidráulico e qual que vai ser o tamanho do seu cilindro, né, do seu pistão necessário para você exercer aquela força, né, ou seja, elevar aquela prensa, ou para você, após abaixar ela, prensar mais, jogar mais pressão ainda no sistema. Então, nesse vídeo você vai estar aprendendo aí como que realizar esses cálculos de engenharia para realizar esse projeto. Deixa eu desligar aqui. Vamos ligar nossa máquina aqui, ó. Passar para emergência, ó. Fica apitando aqui, a sirene. Você tira de emergência. Tá, a pressão aqui, ó lá, ele mantém lá no seu sistema. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.